Neste vídeo vamos falar um pouquinho de análise complexa, vamos demonstrar a fórmula integral de Cauchy. É um teorema que diz que quando você tem uma função analítica, lembra que analítica é sinônimo de função holomorfa, é a mesma coisa, tá? Numa região simplesmente conexa a R, então, pontualmente, a função analítica f obedece isso aqui, ó. F aplicada num ponto z0 é dada por uma integral, ou seja, a integral de 1 sobre 2πi integral sobre uma curva de f de z dividido por z menos z0 dz, onde z pertence a R, C é um contorno fechado e simples de R que envolve z0, tá? Bem, aqui tem um concertozinho, aqui é z0, uma vez no sentido positivo, e cujo interior está todo contido dentro de R. Então veja que o interessante desse teorema é que relaciona a aplicação da função analítica pontualmente, né? Você vai aplicando no ponto z0 com uma integral. E aí vamos começar demonstrando esse teorema, daqui a pouco a gente aplica no exemplo para entender como é que a gente usa, né? De fato a gente usa para resolver integrais complexas, mas vamos iniciar com uma demonstração dessa forma. A ideia é a seguinte, ó. Nós temos aqui a nossa região R simplesmente conexa, e aí nós temos uma curva de contorno, né, que seria a nossa curva C, que ela envolve esse ponto Z0 aí. Aí o que é que eu vou começar fazendo? Eu vou fazer uma simplificação. Ao invés de considerar essa curva C, eu vou considerar uma curva mais simples. Eu vou considerar uma curva que a gente vê como mais familiar, que é a curva de uma circunferência. E essa consideração vai ser feita da seguinte forma. Quando eu tiver essa integral aqui, ó, integral em C de f de z dividido por z menos z0 dz, eu afirmo que isso aqui é a mesma coisa que a integral sobre uma curva mais simples, que é a curva c delta, de f de z sobre z menos z0 dz, onde essa curva c delta vai ser exatamente um círculozinho de raio delta ao redor de Z0, tá? De modo que esteja contido dentro do interior dessa região em que C é fronteira. Mas aí eu escrevi isso aqui, mas tem que ter sentido, né? Será que isso aqui é realmente verdade? Será que eu poderia trocar a região C por essa região mais simples? Mas realmente eu posso por causa do seguinte, ó. Como a nossa função ela é analítica aqui em C, então esse quociente aqui, f de z dividido por z menos z0, é analítico aqui nessa parte exterior a esse disco aí, né? Ela não vai ser analítica aqui no ponto z0, em especial porque você ficaria com o denominador zero, né? Como a gente sabe que essa função z menos z0 é analítica, se essa parte de baixo ela for diferente de zero, então você tem uma função analítica. Então a ideia é a seguinte, ó, você pega e introduz um corte bem aqui, né? Você imagina que você passou uma tesoura aqui nesse pedacinho, e você imagina que essa região aí, ela ficou assim, ó. Aqui, aí aqui onde você fez o corte. Aí aqui você remove a parte desse círculozinho aí que tem o Z0. E você fica essencialmente com essa figura aqui. Aí você percebe como é que fica a orientação também, né? A orientação ela fica desse jeito, ó. Vem pra cá, aqui sobe, aqui vem por aqui e aqui desce. Então aí você percebe que essa curva de cinza, que é a resultante, ela é uma curva fechada e o quociente aqui dentro é analítico, né? Então a gente tem pelo teorema de Cauchy que a integral nessa parte aqui sobre essa curva aí que sobrou do quociente f de z sobre z menos z0 dz, isso é zero. Aí o que é que você repara mais? Você repara, ó, que essa curva de cinza de fora é C e essa de dentro aqui é C delta, né? É a curva que é exatamente a circunferência de raio delta centrada no Z0. Então, essa curva C aqui, ela é na verdade a união de algumas curvas. Ela é C unida com C delta, unida com mais esses dois pedacinhos aqui do corte, né? Esse que vai e esse que volta. Então, bem aqui, ó, você tem, por exemplo, uma curva menos L unida com a curva L. E aqui do quociente, né? F de Z. Aqui, só para não confundir, eu vou chamar essa daqui de cetil, né? Que seria a completa. E aqui é o quociente, né? F de Z sobre Z menos Z0. Só que aí, você quebra na soma, né? Nesse caso aqui de 4 integrais.
Só que essa daqui, que é a união da curva que vai e que volta, que é a mesma, né? Se você pensar, ó, essa é a mesma que essa. A diferença é que uma está no sentido positivo e na outra no sentido oposto. A integral ela vai se anular, né? Isso porque você sabe que a integral sobre menos L de uma função, isso é mesmo que menos a integral em L da função. Então, naturalmente, essa que está nessa parte que vai e volta aqui, ela se anula. Então, você fica com isso aqui, ó. Integral em C de f de z sobre z menos z0. Aí aqui, só mais uma coisa, né, que C delta, para que a curva completa do jeito que está aqui em cinza, ela permaneça no sentido positivo, essa parte de C delta, ó, o sentido é negativo. Então, mais um consertozinho. Aqui, na verdade, você tem que colocar, ó, união com menos C delta. E aí, pelo mesmo motivo, que é esse daqui, você bem aqui, ó, fica com menos a integral em C delta de f de z sobre z menos z0. E aí você pega essa daqui e passa lá para o outro lado, e aí você consegue essa relação daqui de cima. Então, de fato, você pode trocar a curva C por uma curva mais simples, que é exatamente a curva de uma circunferência de raio delta com centro em Z0. Então, beleza, está justificado porque que nós podemos fazer isso aqui. E aí nós vamos demonstrar, né, essa relação aqui no teorema para essa curva C delta. Pronto, então beleza. Então aí como é que a gente faz? Ó? Então a gente demonstra, né, o teorema para C delta. Então quando você vai olhar a integral em C delta de f de z sobre z menos z0 dz, isso é a mesma coisa que fazer o seguinte, ó, você aqui no numerador você vai somar e subtrair f de z0. Então, ó, isso aqui é a mesma coisa que a integral em C delta. Aí aqui, ó, você coloca f de z0 mais, aí você subtrai o z0, né? Aí aqui, ó, f de z menos f de z0. Tudo dividido por z menos z0 e aqui dz. Então, separando aí, né, quebrando a integral da soma, você fica com a integral em C delta de f de z0 aqui sobre z menos z0 dz mais a integral em C delta de f de z menos f de z0 sobre z menos z0 dz. E aqui você pode fazer mais uma coisa, ó. Como você tem que f de z0 é constante, você pode colocar para fora da integral, né? A integral complexa, do mesmo jeito que a real, ela é linear. Então, na verdade, você pode deixar o f de z0 aqui fora já. E aqui fica desse jeito. Aí, beleza. Aí agora eu vou resolver essas duas integrais aqui, ó. Eu vou resolver essa. Isso aqui é chamado de asterisco. E eu vou resolver essa outra aqui, chamada de 2 asterisco. Então, primeiro, né, resolvendo asterisco, a gente tem que f de z0, né, fica lá na frente. Aí aqui você tem a integral em C delta de 1 sobre z menos z0 dz. Aí aqui você tem que lembrar como é que resolve a integral complexa, né? Você tem a seguinte situação, você está com a integral numa curva, essa curva está no plano complexo, e você tem uma função complexa, né, f de z dz. Então essa curva tem uma parametrização, tá? Essa curva tem uma parametrização, por exemplo, do tipo r de t igual a x de t mais y de t, onde i é o número imaginário, né? Onde esse t pertence a algum intervalo do tipo AB. Então, por definição, a integral complexa, isso fica assim, ó, integral de a até b, de f de r de t, aqui produto com a derivada da parametrização, r' de t, dt. Onde r' de t é simplesmente você derivar aqui x' e y'. Tá? Veja que é semelhante, né, a definição de integral de linha de uma função escalar. Aí agora o que nós precisamos fazer para resolver essa integral complexa é conseguir a parametrização, né? Que, em especial, revela o motivo do porquê eu escolhi
trocar aquela nossa curva C por uma curva que é uma circunferência, porque encontrar parametrização de circunferência é tranquilo, né? O que é que nós temos? Nós temos lá uma circunferência de raio delta centrada em Z0, né? Então, como é que a gente faz essa parametrização? A gente define da seguinte forma. Como você tem que a distância de Z0 para Z, né, para algum Z pertencente a essa curva C delta, é exatamente delta, né? O que eu estou querendo dizer é que essa distância aqui é exatamente delta. Então, você faz o seguinte, você pega Z menos Z0 e escreve na forma polar. Z menos Z0, isso aqui é exatamente delta E elevado a Iθ, né? Onde θ pertence aqui, né, a 0,2π. Então, o que é que você faz? Você passa Z0 lá para o outro lado, e aí você tem que Z se escreve dessa forma, ó. Se escreve como delta E elevado a Iθ mais Z0. Então, vê que isso aqui está dependendo de θ no intervalo. Então, você pega, ó, e define a sua parametrização, que nesse caso é R de θ, como sendo exatamente isso, ó. Delta E elevado a Iθ mais Z0, onde θ está aqui em 0,2π. Isso é a parametrização dessa circunferência C delta, né, de raio delta com centro em Z0. É essa daqui. Então, aí, você pode seguir a fórmula aqui de cima. Como é que isso aqui deve ficar, né? Isso aqui, ó, deve ser igual a f de Z0, integral de 0 até 2π. Por aqui, ó, você vê que Z menos Z0 é exatamente delta E elevado a Iθ. Então, aqui no denominador, você já coloca delta E elevado a Iθ. Até porque você está substituindo o Z, né, da expressão aqui de f de Z pela sua parametrização, que nesse caso é R de θ. E aí, ficou 1 sobre isso, ok? E agora você tem que multiplicar pela derivada da parametrização. Só que aí, ó, o teu R' de θ, você está derivando com respeito a θ, né? Então fica assim, ó, delta I E elevado a Iθ. Então aqui você multiplica por delta I E elevado a Iθ. E aqui você coloca o elemento de θ. Pronto, então beleza. É só resolver agora essa integral aí. Você vê, ó, que o Iθ pode cancelar com Iθ e o delta pode cancelar com delta. Então sobrou apenas I, né? Então você fica com isso aqui, ó. F de Z0, integral de 0 até 2π de I de θ. Só que I, esse número imaginário, ele é constante para essa integral aqui, né? Então você pode apenas aplicar nos extremos, que seria 2π menos 0. Então o resultado disso é F de Z0, que multiplica 2πi. Agora vamos resolver a outra. Nesse caso, 2 asterisco, né? 2 asterisco é a seguinte integral. Eu vou mostrar que, de fato, essa integral aqui ela vai convergir para zero, tá? Para isso, nós vamos utilizar o fato de que f é analítica, porque ela analítica, em particular, é contínua, né? Então, como é que a gente faz? Ó, como você está considerando, olhando aqui para a figurinha, né? Você está considerando aqui um círculo de raio delta, né? Onde esse delta aqui pode ser tão pequeno quanto a gente queira, tá? Então, o que é que acontece? Acontece isso aqui, ó. F analítica implica, em particular, F contínua, né? Porque analítica é sinônimo de derivável. Derivável implica continuidade, né? No caso complexo. Então, como você está considerando ali, ó, a distância entre Z e Z0 menor do que delta, então, aqui, devido à continuidade, se a gente pegar um epsilon, a gente pode arranjar um delta, né? Existe um delta positivo, tal que quando isso aqui acontece, implica que a diferença em módulo de f de z menos f de z0, isso é menor do que epsilon. Aí você faz o seguinte, ó, para esse delta aqui da continuidade que você arranjou, você considera ele para essa construção aqui. Então, esse delta que está aparecendo aqui para essa bolinha, é esse delta que a gente conseguiu aqui da definição da continuidade de f, tá bom? Então, nessas condições, a gente passa um módulo, né, nessa integral aqui de cima. Então, ó, quando você faz o módulo da integral em c delta de f de z menos f de z0, aí aqui dividido por z menos z0, aí aqui você usa uma propriedade análoga, a propriedade
para integrais reais, né, de que o módulo pode entrar para dentro da integral. Só que aqui tem que ter atenção a uma coisa, ó. Você pode passar o módulo para dentro. Aqui fica realmente módulo de f de z menos f de z0. Aqui realmente embaixo fica módulo de z menos z0. Só que uma diferençazinha é que vai ter essa notação aqui, ó, módulo de dz. Por que a gente coloca esse módulo de dz? É porque, veja aqui a definição de integral complexa. A definição é essa, né? Então, quando você passa um módulo bem aqui, então necessariamente, ó, você passou o módulo nessa, né? Quando você passou o módulo nessa aqui do lado direito e o módulo entra para cá, ó, para cá e para cá. E aí separando, ó, você teria um módulo na função aplicada na parametrização e depois um módulo da parametrização. Então, bem aqui, esse dz, o que é que significa? Significa que você vai passar um módulo lá na sua parametrização, na derivada da parametrização, né? Nesse caso, ó, significa um módulo da parametrização dt, tá certo? Então, é isso que significa essa notação aí. Então, o que é que você faz? Essa parte aqui realmente é menor do que epsilon. Então, ó, menor ou igual do que epsilon, integral em c delta de 1 sobre módulo de z menos z0. Aí aqui, ó, módulo de dz, para você lembrar que quando você usar a parametrização, quando você for resolver a integral complexa, você usa o módulo da derivada da parametrização. Então, beleza, ó, como você ainda está em c delta, que é o círculo de raio delta, você usa a mesma parametrização que eu usei aqui em cima. Você utiliza essa aqui, ó, módulo de z menos z0 igual a delta e elevado a iθ. Então, em especial, como ali você está pegando um módulo no denominador, quando você faz módulo de z menos z0, isso é exatamente delta, né? Porque o módulo de e elevado a iθ é 1. Então, ó, usando a definição de integral complexa, isso aí fica epsilon, integral de 0 até 2π, né? Porque eu estou utilizando aquela parametrização de cima. Aqui ficou 1 sobre delta, você trocou módulo de z menos z0 por delta. Aí, lembra do significado desse módulo de dz, né? Significa, ó, que você vai pegar o módulo da derivada da parametrização, que nesse caso é o módulo dessa derivada aqui, né? Derivada de r'. Então, ó, você vai fazer módulo de delta i e elevado a iθ dθ. Né? É isso o significado desse módulo de dz. Então, aí como é que fica? Né? Isso aí fica igual a epsilon sobre delta. Quem é o módulo? Esse módulo aqui, né? Esse módulo aqui só vai sair o delta. O módulo de i é 1 e o módulo de e elevado a iθ também é 1. Então, ó, sai um delta. E aí você fica com a integral de 0 até 2π apenas de dθ. E aí você pega e cancela os deltas. E aí você fica com epsilon vezes 2π. E aí como é que eu concluo que isso vai para zero? Você usa o fato de que epsilon aí, por continuidade, pode ser escolhido tão pequeno quanto você quer. Então, como essa integral é sempre menor do que esse epsilon, você faz o epsilon convergir para zero, né? Ser tão pequeno quanto você queira, que essa integral vai ser tão pequena quanto você quer, né? Então, de fato, ela converge para zero. Aí aqui a gente volta para cá, ó. O que é que nós mostramos? Mostramos que essa daqui dá igual a zero e que essa daqui em 1 dá 2πif de z0. Não foi isso? Então, a gente iguala esse termo com isso aqui, que foi o que resultou, né, desse lado direito. Então, você fica com isso, ó. É que 2πif de z0, isso é igual ao que está aqui no lado esquerdo. A integral em c delta de f de z sobre z menos z0 dz. E aí o que é que você faz? Você pega o 2πi e passa dividindo. Então você fica com isso aqui, ó. 1 sobre 2πi,
isso é f de z0. Só que aí, lá pelo comecinho, a gente trocou a nossa curva C por essa curva mais simples C delta, né? Mas a integral continua sendo a mesma. Então aqui você usa o que a gente fez lá no comecinho e volta para a tua curva original. Integral em C de f de z sobre z menos z0 dz. Pronto, e aí está demonstrada a fórmula integral de Cauchy. E aí vamos começar fazendo um primeiro exemplo para entender como é que a gente usa. Use a fórmula integral de Cauchy para calcular essa integral aqui, né, sendo o contorno percorrido no sentido anti-horário. Então aí como é que a gente entende como usa, né? A gente faz umas identificações, ó. A fórmula integral de Cauchy é essa daqui. Ela diz, ó, que f num ponto z0, isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre 2πi integral sobre alguma curva, né, de f de z sobre z menos z0 dz. Então quando a gente em geral quer resolver uma integral usando a fórmula de Cauchy, a gente identifica, né, a forma que está na integral com a fórmula integral de Cauchy. Você percebe o quê? Comparando, você percebe, ó, que esse 2 é o que faz o papel do teu z0, né? É só fazer a comparação. Você percebe, ó, que esse teu z aqui de cima do numerador é o que faz o papel de teu f de z. Então você pode até já ir marcando, tá? Fazendo as identificações, ó. Você tem que o f de z é igual a z e você tem que o teu z0 é 2. Então, como é que em geral você usa? Em geral, você pega esse 2πi, joga para cá para cima, para acompanhar o f de z0. E aí você, em geral, usa nesse sentido aqui, ó. Integral em c de f de z sobre z menos z0 dz. Isso é 2πi f de z0. Então, para esse caso, ó, como a gente está identificando, é bem simples, né? Você só precisa ter um pouquinho de cuidado a identificar as coisas, né? Então, você percebendo quem é teu z0, que nesse caso teu z0 é 2, você vê que é imediato, né? A integral sobre módulo de z menos 1 igual a 2, que a figura dessa região é essa daqui, tá? É apenas a circunferência centrada aqui no número complexo, que é um número real, né? É um número complexo que tem a parte imaginária nula, porque é apenas 1, e com raio 2. Então aqui, ó, de z dz sobre z menos 2, isso aí, por causa disso, ó, é apenas 2πi de f aplicado em z0. Só que quem é f? A gente já identificou. F de z é igual a z. E quem é nosso z0? Nosso z0 é 2. Então, a gente tem que o f de 2, né, para esse nosso f aí, é apenas 2, porque f de z é igual a z. Então, é 2πi vezes 2, que é apenas 4πi. Então, esse é o resultado dessa integral complexa. Mas não se engane, tá? Nem toda vez vem tão óbvio assim. Às vezes você precisa fazer alguma manipulação. Pensa nesse exemplo aqui, ó. Imagina que você quer calcular a integral módulo de z igual a 2 de dz sobre z ao quadrado menos 1. Essa região aqui, módulo de z igual a 2, isso é o círculo, né, a circunferência no plano complexo de raio 2. Um conjunto, módulo de z igual a 2, é esse aqui. Então, aqui você primeiro precisa fazer a seguinte manipulação. Para utilizar o teorema de Cauchy, você não pode ter um z ao quadrado, né? Você teria que ter uma função de grau 1, né? É só olhar aqui para a forma. Teria que ser z menos alguma coisa. Então, bem aqui, você faz a seguinte manipulação, ó. Isso é a integral módulo de z igual a 2 de dz. Aí aqui você separa no produto, né, de funções de grau 1. Você separa, ó, em z mais 1, z menos 1. Às vezes você precisa fazer esse argumento. Aí agora, o que é que você repara? Você repara que como aqui a região ela é uma circunferência que tem raio 2, você repara que o número 1 e o número menos 1, eles fazem parte da região, né? Então, voltando aqui para o teorema da fórmula integral de Cauchy, você não teria como aplicar para dois pontos ao mesmo tempo, né? Você tem que ter um z0 de cada vez, né? Então, qual é a ideia? A ideia
aqui é utilizar frações parciais. Você não pode deixar desse jeito e tentar aplicar de uma vez, porque você tem duas singularidades aqui, né? Então aqui a ideia é usar frações parciais. É do mesmo jeito quando você tem isso aqui, ó, 1 sobre x mais 1 e aqui x menos 1. Então, o que é que você tenta fazer? Você tenta achar números A e B de modo que você decompõe desse jeito aqui, ó. A mais B sobre x menos 1. Então, aí eu deixo para você resolver e encontrar que A vai ser igual a menos 1 meio e encontrar que B é igual a 1 meio. Então, de fato, ó, essa parte aqui ela se escreve assim, integral módulo de z igual a 2. Aí, bem aqui você ficou com menos 1 meio de 1 sobre z mais 1, né? Nesse caso aqui é para z, mais 1 meio de 1 sobre z menos 1. Aí aqui dz. Aí agora sim, você separa em duas integrais. Então aqui ficou nessa integral aqui, ó. Você pode colocar menos 1 meio para fora. Integral módulo de z igual a 2 de dz. Ao invés de botar z mais 1 para você identificar, você já bota assim, ó, z menos 1. Né? Porque a fórmula de integral de Cauchy tem um sinal de menos, né? Z menos o ponto z0. Aí aqui você bota mais 1 meio, integral de dz sobre z menos 1 para módulo de z igual a 2, né? E agora é só utilizar a fórmula integral de Cauchy separadamente, para a primeira integral e depois para a segunda integral. Bom, então, ó, essa primeira aqui vai ser 2πi, aí você tem esse sinal de menos 1 meio, né, que está fora. E aqui em cima, ó, quem é a tua função que está aqui em cima no numerador? Aqui só aparece o número 1, né? Então, 1 aplicado em menos 1 é 1, né? A função constante 1. Então, aqui, ó, vezes 1, tá bom? E nessa outra aqui, como é que vai ficar? Vai ficar mais. Aí aqui também tem o 2πi, da fórmula integral de Cauchy. Aí aqui você tem esse 1 meio que fica na frente. E aqui você deveria ter o f de z0. Mas, novamente, ó, a função que está aqui em cima é a função constante 1. Então, o f de z0 é constante igual a 1, né? Então, aqui vezes 1. Então, qual é o resultado aí? O resultado é πi com o sinal de menos, para essa daqui da frente, né? E para essa outra, mais πi. Então, menos πi mais πi igual a 0. Então, ó, essa integral aqui, ela é igual a 0. Tá bom? Com isso a gente encerra esse vídeo.